Olá, paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus, Ele é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Temos que glorificar esse Deus de poder, Deus de milagre, nosso Deus que tudo pode e podemos todas as coisas nele que nos fortalece. Glória a Deus. O laço quebrou e nós escapamos. Você é mais do que vencedor. Você é amado, você é amada, você é escolhido por Deus. Aleluias, Deus, Ele é bom e o diabo não presta. Glória a Deus, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele cuida, Deus, Ele zela e Deus, Ele peleja por mim e por você. Glória a Deus. Trago uma mensagem para os nossos corações. Creio que o Senhor irá falar conosco. Glória a Deus. Então, te convido para ficar ligado, porque o Senhor, aleluia, Ele fala conosco através da palavra. Glória a Deus. A maior revelação é a palavra do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Quando a gente abre a Bíblia, o Senhor, Ele tem resposta. Quando a gente, aleluias, medita na palavra, nas suas escrituras, o Senhor, Ele fala conosco. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor para nossos corações se encontra em Daniel. Daniel, capítulo 6, a seguir. Vamos meditando nesta escritura, nesses versículos. Glória a Deus. A Bíblia nos diz: e apareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino. Sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais este presidente dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a este presidente e príncipe, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Não vão achar culpa, não vão achar, aleluias, glória a Deus, nenhuma ocasião, aleluias, para te acusarem, porque o Senhor, Ele é contigo. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Irmãos, a Bíblia vem falar, tá na minha e tá na sua, que, aleluias, o príncipe que apareceu ali, Dário constituir sobre o reino 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, do quais Daniel era um deste presidente, e dessem conta para que o rei não sofresse nenhum dano. E então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidente e príncipe, porque nele havia um espírito excelente. Daniel era diferente. Aleluia. Dário viu que Daniel era diferente. Tinha um espírito excelente. Glória a Deus. E ali estes homens ficaram ali com ciúmes. Ficaram tentando achar falhas em Daniel. Mas eles não achavam, que Daniel era justo, era fiel. Glória a Deus. E quem sabe na tua vida não é diferente. Quem sabe tem alguém com ciúmes, com inveja, tentando achar falhas. Quem sabe no teu trabalho tem alguém tentando achar falha, tentando achar alguma ocasião. Ei, mas continua fiel, porque não vai achar falha para te incriminar. Glória a Deus. Os olhos do Senhor estão vendo tudo.
E ali estes homens ficaram com certeza com ciúmes, com inveja de Daniel, porque havia um espírito excelente, porque o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião em Daniel, mas não podiam achar ocasião nem culpa, porque ele era fiel. Então estes homens, irmão, disseram ali: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não acharmos contra ele na lei do seu Deus, se não o acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então o que eles fizeram? Então se o presidente e os príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe ao rei, o rei Dário: vive para sempre todos os príncipes do reino e prefeito, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e um mandamento firme que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer um Deus ou qualquer homem não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aleluias. Então ali eles fizeram um edito que durante 30 dias não poderiam, aleluias, adorar nem orar a nenhum Deus a não ser, aleluias, ao rei. Porque eles sabiam que Daniel só adorava ao Deus vivo. Então o inimigo, o acusador, sempre vai achar algum modo para tentar parar o homem e a mulher de Deus. Mas o Senhor, ele é poderoso para guardar, para livrar. Ainda que o edito, aleluia, seja, glória a Deus, feito, seja criado, mas a gente temos que permanecer com a nossa fé em Deus. Adorá-lo a Deus, glória a Deus. Fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E ali eles criam esse edito. Durante 30 dias não podem adorá-lo a nenhum Deus, a não ser ao rei. Senão, ali é lançado na cova dos leões. Glória a Deus. E Daniel, irmão, sabendo desse edito, o que é que ele vai fazer? Ele vai orar. Porque é dito, porque, aleluia, decreto se vence através da oração. Daniel, ele vai orar. Glória a Deus. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas, do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de seu Deus, como também antes era de costume. Daniel vai para sua casa e ele começa a orar, porque ele já tinha costume. Ele não queria afrontar o Deus de ninguém, mas já que aquele edito estava criado, ele foi orar. Dava graças a Deus. Glória a Deus. Porque é através da oração que o mover, que as mãos do Senhor, que o poder do Senhor se manifesta. Ainda que os homens criem seus editos, mas o Senhor é poderoso. A nossa confiança está no Senhor. Porque o Senhor é poderoso para nos livrar, para nos guardar. Porque só o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Só o Senhor merece ser adorado. Glória a Deus. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. E eles insistindo.
procurando achar ocasião contra Daniel. Porque o inimigo é sempre assim. Ele sempre vai tentar achar brecha. Sempre vai tentar achar ocasião contra mim e contra você, para tentar nos acusar. Nosso inimigo é assim. Mas o Senhor é poderoso para nos livrar. E eles ali acharam Daniel suplicando, clamando ao Senhor. Glória a Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu ao rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. E ali o rei já tinha assinado e não podia revogar. Mas o rei gostava de Daniel. Glória a Deus. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste 3 vezes por dia, e faz a sua oração. Daniel não estava desaforando ninguém. Ele estava orando ao Deus que a gente serve, que a gente confia, que tudo pode. Mas estes homens, esses acusadores, aleluia, sempre procurando brecha, ocasião contra Daniel. Inveja. Glória a Deus. E ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro de seu coração livrá-lo assim até ao pôr do sol. Trabalhou para salvá-lo. Quando o Senhor tem propósito, ainda que tentem nos ajudar, mas quando é necessário a gente passar por algo, para a gente ver o poder de Deus se manifestar, o poder de Deus se agir, o homem não vai poder nos ajudar. E o rei ali tentou ajudar Daniel. Até o pôr do sol, trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei estabeleça pode mudar. Ordenança e nem lei ali poderia mudar. Diante daqueles 30 dias, já estava estabelecido aquele edito, então não podia mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. Oh, glória! O rei disse: o Deus a quem tu continuamente serve te livrará. Deus, ele é poderoso para livrar. Deus, ele livra das covas, das emboscadas do inimigo. O Senhor é poderoso para livrar o justo das investidas, dos editos, das covas. Deus, ele tem poder. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Então o rei selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Glória a Deus. Deus, ele é poderoso. Não tem pedra, não tem leão que o Senhor, aleluias, não possa entrar com providência. Não tem lugar que o Senhor ele não possa entrar, que o Senhor ele possa agir. Fechar ali aquela, aleluia, aquela cova, selaram com uma pedra. Quem sabe, tem pessoas que já falaram que não tem mais solução, que não tem mais saída. Mas o Senhor ele tem solução. O Senhor ele tem saída. Quem sabe o médico já tenha dado o decreto, já tenha dado o edito. E não tem mais solução. Aleluia, mas a última palavra é a que vem do Senhor. Quem sabe tenham armado contra ti.
Quem sabe tenham te invejado, tenham falado mal contra você. Ei, mas o Senhor, Ele tem visto. O Senhor, Ele cuida. Glória a Deus. Glória a Deus. Então o rei se levantou pela manhã cedo, com pressa, à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-á ocaso do teu Deus. Dá-se-á ocaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Aleluia. Daniel inocente foi lançado na cova dos leões, mas o Senhor enviou seu anjo e fechou a boca do leão. Quando o Senhor acha inocência em mim e você, ainda que sejamos lançados na cova dos leões, ainda que armem para que a gente venhamos morrer, mas quando o Senhor acha inocência, o Senhor, Ele nos livra. E o Senhor achou inocência em Daniel, e o Senhor fechou a boca dos leões, e Daniel não saiu com nenhum dano. Glória a Deus. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Glória a Deus. Então ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, os quais foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões apoderaram deles e lhe esmagalharam todos os ossos. É assim que o Senhor faz. A mesma cova que eles cavam, a mesma cova que eles planejam, nelas eles mesmos morrerão. Porque o Senhor é poderoso. Quando o Senhor sabe que eu e você somos inocentes de algo, o Senhor, Ele nos livra. Então não se preocupa aí não com as acusações, com os editos, com as palavras, com as armações. Se preocupa não. Porque esses homens aqui criaram esse edito para acharem ocasião contra Daniel. Mas Daniel era inocente. Daniel não queria, aleluias, glória a Deus, ser culpado por coisa alguma, desaforado. Mas Daniel só queria adorar a Deus, o Deus vivo, como era de costume. E esses homens aqui estavam armando, querendo achar ocasião contra Daniel. Daniel até passou pela cova, mas o Senhor fechou a boca do leão. Não deixou que os leões fizessem nenhum dano a Daniel. Mas aqueles homens, os filhos, as mulheres, foram devorados por aqueles leões. É assim que o Senhor faz. Então não te preocupa não. Eu não sei o que é que estão se levantando contra ti. Mas o Senhor, Ele é justo e verdadeiro. O Senhor, Ele vê, o Senhor, Ele ouve todas as coisas. O Senhor, Ele não toma culpado como inocente, nem inocente como culpado. O edito pode até ser criado. Podem até ser armados pelas tuas costas. Mas o Senhor é poderoso para te livrar, te dar a vitória. Creia, confia que o Senhor está cuidando de você e da tua família. Que Deus abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e te dê vitória. Amém? Deus abençoe.